Vamos lá, pessoal. Acabou de rolar aqui, então, a Costa Rica e Brasil. Brasil e Costa Rica válido pelo primeiro jogo do Brasil, né? A estreia da seleção brasileira na Copa América. E um jogo que é muito engraçado da gente tentar entender o que aconteceu, né? É uma seleção que... Eu vi outro dia o Marcelo Beckler, um conteúdo que eu recomendo para absolutamente todo mundo. E eu tava vendo um conteúdo dele falando sobre como que ele não entendeu, depois de assistir o jogo da Espanha e Croácia, ele fala sobre como é difícil entender como é que o Brasil não passou daquela Croácia, né? Porque tinha muito poder de fogo, tinha muito controle e tudo mais, que é complicado explicar, e tem coisas que só o futebol, né? Então, esse é um jogo parecido. E é claro que é muito injusto com a Croácia comparar ela com a Costa Rica, porque não é isso que a realidade dessas seleções, a qualidade dessas seleções não se comparam. Mas é mais no sentido de como que é o, o jogo da seleção brasileira em questão de efetividade. Eu vou falar um pouco sobre isso. Essa efetividade pausada ficou parecendo até o Tite, né? Mas então, só pra gente ter uma ideia, tá? Sei que tem muita gente, e é difícil, tá? É difícil. Eu vou tentar analisar e manter meus conteúdos e manter minhas análises longe do conceito de internet, tá? Mas eu acabo interagindo bastante com internet e mídias sociais, às vezes isso pode me impactar de uma forma negativa na hora de fazer análise. Só que uma coisa que eu quero é que, assim, tirar do caminho logo nesse início de vídeo. Não tem nenhum jogador da seleção brasileira que não se justifique estar lá. Talvez a gente possa pegar outros jogadores que mereciam estar lá também. E aí é uma questão de critério, de análise, de quem faz mais sentido para o estilo de jogo que o Dorival Júnior pretende e assim por diante. Mas, ao meu ver, nenhum desses jogadores está lá. E uma frase que me incomoda demais, nenhum deles é bagre. Quero tirar isso logo do caminho, tá? Então, eu acho que os jogadores que estão lá merecem estar lá. Eu não discordo do time titular, inclusive. Acho que o time titular é o time titular da seleção brasileira. E, dito isso, a gente vai analisar um pouco aqui sobre o time da seleção e os números do jogo. A seleção teve controle total, né? Total do jogo. Foi eu costumo brincar que é um treino de ataque contra a defesa. E a defesa saiu vitoriosa, pois não tomou gol. Mas foi basicamente isso, né? A gente está falando de 19 finalizações a 2, 19 finalizações do Brasil, 2 da Costa Rica. No gol, esse é um dado legal. No gol foram 3 do Brasil, só 3, de 19. Aproveitamento aí de 10% talvez. Não, acho que mais, né? Bom, a galera da estatística aí que me ajude. Mas mais de 10%, aproveitamento de 15%, mais ou menos. Aproveitamento baixíssimo, né? E eu acho que existe uma explicação para isso que eu vou tentar chegar lá. Nos chutes da Costa Rica, nenhum foi pro gol. A posse de bola do Brasil foi de 74%. 74%, cara. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é o número do Barcelona no 4-0 contra o Santos, na final do Mundial. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. E o Brasil trocou 695 passes contra, cara, nem metade disso da parte da Croácia. Enfim, precisamos de passe de 90%. Ou seja, o Brasil criou muito bem as suas chances. O Brasil, agora já falando fora dos números frios, né? O Brasil criou muito bem suas chances, o Brasil jogou bem. Só que tem uma questão para mim nesse time que é muito evidente. E assim, é uma coisa que eu sinto, tá? A partir de agora eu vou falar de um aspecto que não é técnico, que não é tático, eu vou falar de um aspecto que eu entendo que a seleção passa por isso, pois é o meu sentimento quando eu assisto os jogos da seleção. E eu não sou dessas pessoas que não torcem pra seleção, eu fico nervoso, eu lamento quando alguém toma uma decisão errada, eu lamento quando uma bola passa muito perto, então eu também falo como torcedor, obviamente. Eu acho que o maior problema desse time não é os seus jogadores, não é o plano tático, não é a técnica dos jogadores. O maior problema desse time, pra mim, é um complexo de vira-lata que
a culpa disso ter acontecido é de muita gente, inclusive de nós torcedores, tá? A gente, de repente, a gente passou a acreditar e dizer que as nossas seleções, os nossos jogadores, eles são bagres, que isso e que aquilo. Eu vi, meu pai viu Ronaldinho e Kaká, eu estou vendo Paquetá e João Gomes. Cara, porra, mano, assim, eu fico triste que você pegue um jogo da seleção com esses números e resuma isso, tá? A seleção brasileira com Ronaldinho e Kaká jogou mal vários jogos. Vários jogos. E não tô falando que equiparando eles, a carreira deles é muito maior, mas, cara, assim, sai desse lugar, por favor, sai desse lugar comum. A seleção hoje, a seleção brasileira hoje, eu tuitei, parece assim, demasiadamente nervosa para sua estreia na Copa América. E aí um amigo meu, grande amigo meu, o Gil, abraço Gil, um beijão pra você, comentou, ansiedade para fazer o primeiro gol. E eu entendo, eu acho que era isso. Desde o momento que eu comecei a assistir o jogo, eu achava que era essa ansiedade pelo primeiro gol, mas assim, não parece um motivo muito pequeno para a maior seleção da história do futebol ficar nervosa, sabe? Sério que tudo isso é ansiedade para fazer o primeiro gol na Copa América contra Costa Rica? Sério que, assim, esse nível de desafio vai te tirar a paz nesse nível? Sabe, a seleção muito nervosa, os jogadores querendo definir as coisas, todo mundo querendo definir ao seu modo, todo mundo completamente corrido no jogo, um nível de intensidade interessante, mas tomada de decisão baixa. Ninguém teve tranquilidade de pegar essa bola, segurar, entender como que está sendo a marcação, que sim, era muito fechada. Eles faziam ali as linhas deles para poder segurar muito bem a seleção, e é claro que eles iam fazer isso. Deu certo, eles fizeram isso, conseguiram. Então, como é que você vai romper isso? Bola aérea você não vai ter, você não tem atacantes altos, né? Inclusive uma das críticas que a galera tá fazendo, eu até concordo, tá? Acho que o Pedro, por exemplo, podia ter ido. Alguém mais físico, alguém para, se necessariamente, né, se precisar dominar essa bola de costas e fazer um passo com boa qualidade, ou ganhar uma bola para conseguir uma segunda bola, enfim. Você não vai ter isso, então como é que você vai entrar nessa defesa? É o drible? Pode ser, mas o Vini Júnior hoje não foi tão bem sucedido, né? O Rafinha, que estava na direita, que para mim foi muito bem, mas ele não é o cara do X1. Ele vai te entregar outras coisas. Ele vai te entregar uma batida diferente quando ele passa para o meio, e aí é um problema para mim. E aí esse é um dos pontos em que eu discordo, por exemplo, do Dorival. Para mim, se o Rafinha vai jogar, não faz sentido o lateral direito ser o Danilo. Porque a principal ferramenta do Rafinha é quando ele pega a bola da direita para a esquerda, né? E nessa diagonal ele abre o corredor para quem passa para a direita. Aí pode ser o Ian Couto, pode ser, enfim, um outro jogador que faz essa função. Mas, ou então, se você vai jogar com o Danilo e você acha que ter o Danilo é mais primordial, né, do que ter o Rafinha, então você está colocando dois jogadores que não vão se complementar nessas suas funções. Aí acho que é lugar pro Savinho. E o Savinho entrou muito bem. Entrou bem, conseguiu muitos dribles. Na hora de finalizar e na hora de tomar a decisão final de passe ou finalização, realmente foi mal. Não soube muito bem aproveitar, mas ele realmente imprimiu uma mudança no jogo. Falando sobre a linha de defesa, acho que foi muito bem, não tem o que dizer, né? A linha de defesa, acho que o Arana sentiu o jogo. Então, o Arana, no momento ofensivo, perdeu algumas bolas por erros de passe que a gente sabe que o Arana não costuma perder. Acho que ele sentiu o jogo. Marquinhos, Militão e Danilo, não tenho o que dizer. Assim, bem demais. A Alisson não tem nem avaliação para fazer, porque não foi exigido, não teve nenhum chute no gol. Para mim, o meio, excelente recuperação de bolas, a intensidade muito alta, sufocou qualquer tipo de saída da Costa Rica. A Costa Rica consegue sair ali meio barra final do segundo tempo, quando aí é normal, né? Sei lá, os jogadores, o meio não trocou, né? O meio ficou o mesmo, só se trocou as peças de frente. Então é normal que àquela altura alguém já esteja cansado, uma bola passe e tudo mais, mas tem uma bola que o lateral da Costa Rica adianta e o Marquinhos busca na corrida, que é muito impressionante, assim. Então, nesse sentido, na parte defensiva da seleção, não tem nem o que dizer. Agora, na parte criativa,
Gostei do Rodrigo, em muitos momentos conseguindo achar bons passes, ele consegue achar a diagonal, né? Aquela adiantada que ele faz o jogo de corpo e puxa para si para finalizar, ele consegue uma boa finalização no primeiro tempo. Achei que o Vini Júnior, e é claro que a marcação principal vai ser em cima do Vini Júnior, mas achei que hoje ele não foi tão bem, né? O Vini Júnior tá precisando daquele jogo pela seleção, aquele jogo que ele destrói, aquele jogo que ele, mano, vai arregaçar pra tirar esse peso, pra tirar essa sensação, porque ele realmente tá devendo, né? Ele sabe disso, ele já falou isso. Mas, então eu acho que ele não foi bem, acho que a marcação pelo lado direito da seleção da Costa Rica me surpreendeu, marcou muito bem o Vini Júnior. Eu não estava esperando um enfrentamento de tão alto nível por parte da Costa Rica. Eu achei eu acho que é o 2 da Costa Rica, tem um cabelo platinado. Cara, ele tem um X1 assim contra o Vinícius Júnior, ele leva melhor, que eu achei bastante impressionante, assim. E por parte do Paquetá, falando João Gomes e Bruno Guimarães muito bem, né? No momento de recuperação e sair tocando, às vezes, especialmente o Bruno Guimarães achando um passe ali que rompe as linhas. Achei o primeiro tempo do Paquetá muito abaixo, muito abaixo. Tem uma bola na área que ele tenta chutar completamente desengonçado, não fazia sentido nenhum. Mas achei que ele melhorou no segundo tempo. O Paquetá ainda parece estar um pouco pesado dentro de campo por tudo que o cerca nesse momento, né? Mas achei ele bem melhor no segundo tempo. Acho que o segundo tempo dele sobe de nível. Ele tem uma finalização, uma baita pancada na trave, né? Que seria um golaço ali do Paquetá. E achei que o segundo tempo dele é melhor, bons passes. Mas achei que no final eu teria tirado ele, porque achei ele também deu uma cansada, né? O último lance do jogo, que ele tenta dar um passe dando aquele giro do Zidane, ele, cara, claramente ele estava cansado, acho que ele precisava de uma oxigenação, assim, sabe? Até para proteger um pouco o cara, sabe? Eu teria tirado ele. O Rafinha, ele traz uma coisa para a seleção que é muita gente, quando pega para analisar o jogo do Rafinha, vai analisar e falar que ele foi mal porque ele não foi igual ao Savinho, então ele fez muito mais coisas. E aí é importante entender qual o estilo de jogo do Rafinha. Rafinha não é esse cara de X1. Rafinha não é o cara driblador, não é o cara que vai passar no meio de dois e tal. Vai ter momentos que ele vai fazer isso. Mas esse não é o jogo do Rafinha. Há um tempo, não é assim. Eu não sei se um dia ele foi, eu acho que ele nunca foi esse jogador. Tanto que no Barcelona, o Xavi passou a usar ele mais pro meio. Ele é um meia bastante próximo ali dos atacantes e ele recompõe bem ali no momento defensivo. É um jogador que oferece muito no momento defensivo, oferece bastante no momento defensivo, coisa que vai compensar bem o que às vezes falta para Vini e o Rodrigo. E é claro, não acho que eles têm que ficar contribuindo tanto no momento defensivo. São jogadores criativos e que bom que a seleção consiga produzir e ser segura sem que eles tenham que recompor. Agora, o Rafinha, ele oferece isso. No Barcelona, ele foi trazido para o meio, especialmente para o Lamine Yamal jogar também. E nesse momento que o Rafinha é recolhido um pouco mais para o meio, o futebol do Rafinha avança muito dentro do Barcelona. Não à toa, ele é o segundo maior participante de gols, só abaixo do Lewandowski, e fez uma Champions League incrível. Né? Com aquela sequência de jogos contra o PSG, em 2 jogos ele fez 3 gols, foi o melhor em campo, ao meu ver, nas 2 partidas. Então, eu acho que se for para você usar o Rafinha, que é o cara que pega e traz para o meio, você tem que usar um jogador na lateral que vá aproveitar esse corredor. Esse cara não é o Danilo. Ou se você faz questão que seja o Danilo, o seu jogador, até porque o Danilo já foi capitão algumas vezes e tal, e é compreensível, esse cara então é o Savinho. É o cara mais agudo, o cara que vai aproveitar o corredor, que vai até a linha de fundo e vai trazer para dentro e vai conseguir um momento mais perigoso, um lance mais ali agudo para cima das defesas. Então eu acho que dentro desse aspecto o Rafinha vai bem, o Rafinha consegue imprimir bastante intensidade. Repara quantas bolas chega para ele que meio quadrada e ele arruma, quantas bolas ele consegue tomar ali na saída, numa segunda bola ele divide e consegue recuperar a bola, mesmo sendo um cara mais franzino, mais baixo, né?
Então, eu gosto da intensidade dele, gosto da bola parada dele. Teve ali umas bolas, é bem verdade, especialmente no segundo tempo, que ele bate, que é aquela meia altura no primeiro pau que você fica irritado. Mas o gol que foi no lado do Marquinhos sai de uma bola bem perigosa do Rafinha. Então, eu acho que falta ajustar esse lado direito da seleção. E que pode ser bom, já que o lado esquerdo está sofrendo tanta pressão em relação a cobranças, seria um bom momento para você também usar um bom jogador como o Savinho pela ponta, que é driblador, que vai para cima, e tentar, a menos que o Savinho também não vai fazer a recomposição que o Rafinha faz. E talvez esse seja um ponto que o Dorival não quer abrir mão, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar entender como que tá o jogo do Rafinha nesse momento e como ele pode se encaixar na seleção brasileira. Que eu vejo que ele é um cara bastante criticado, eu entendo, porque a galera vê numa ponta o Vinícius Júnior driblando e fazendo seus lances de X1 e acha que o Rafinha tem que fazer a mesma coisa. E não é o estilo dele, esse não é o jogador que é o Rafinha. E se é o caso de realmente precisar ter um outro driblador na direita, a gente tem, que é o Savinho. Então, acho que é um ajuste que o Dorival tem de fazer. Se você joga ou com Rafinha e Couto, ou se você vai jogar com o Danilo e o Savinho. É possível as outras combinações funcionarem? Claro que é. Claro que é bem possível. Mas acho que vale essa reflexão de que talvez o jogo que o Rafinha oferece para a seleção hoje não é o jogo que está proposto ali, né? Mesmo que ainda assim ele ofereça muitas coisas boas para a seleção. E ao desenrolar do jogo, acho que entra o Martinelli, né? Entra o Martinelli, entra o Savinho, entrou... Quem mais? Entrou o Endrick. O Endrick aí é difícil, né? Porque estava muito bem definidas as primeiras linhas, e aí só se uma bola sobrar, né? Só se tiver uma rebatida e tal, a bola sobrar e ele for iluminado mais uma vez, né? Se ele vier a ser iluminado mais uma vez, ele faz o gol, o que a gente nunca vai duvidar, porque ele realmente tem uma aura absurda com a seleção brasileira e podia muito bem ter acontecido mais uma vez. Achei que o Martinelli não entrou bem, entrou talvez um pouco abaixo do ritmo do que estava o jogo, né? E mais uma vez abaixo não vou dizer nem abaixo do ritmo que estava o jogo, mas tentou coisas ali que assim não parecia ser as melhores decisões, e no momento em que o jogo pedia calma, tranquilidade, porque você tem ali poucos minutos para tentar estrear com vitória. Eu queria ressaltar, quando eu falo que eu acho que parte da culpa da seleção brasileira ter esse complexo de vira-lata ser nosso, eu não sei se eu vi certo, eu espero que não, mas tem dado momento que a seleção, por alguns poucos minutos ali, a Costa Rica trocou passes e rolou um canto de olé. Eu vou ser sincero, se eu vi direito, tinha torcedores brasileiros gritando olé também. Então, assim, uma coisa que é importante a gente entender, não absorver o que a gente vê de torcida brasileira nesses jogos, a torcida brasileira geral. Não tentar não absorver o que a gente entende de futebol através do que entende de futebol a torcida que está no estádio, porque essa torcida que está no estádio não é uma torcida comum, é uma torcida que pagou muito dinheiro para estar lá, que viajou para estar lá. Muitos, obviamente, moram nos Estados Unidos e tal, mas é um perfil de torcida, e a gente já falou isso a gente pode falar isso sobre elitização nos estádios e tudo mais. É um debate frequente, né? Quem frequenta os estádios hoje em dia, quem é torcedor mesmo, é torcedor, é povão, é aquele torcedor que é apaixonado pelo clube desde pequenininho e tudo mais, ou é aquela pessoa que tem muito dinheiro, que quer ser vista no estádio e que quer cobrar o jogador de tal forma porque pagou um ingresso de X reais ou X dólares, enfim. Então, o perfil de torcedor que está nesse estádio não é o perfil de torcedor que a gente vê nos estádios brasileiros. E ainda assim que eu acho que os estádios brasileiros estão com torcidas também elitizadas, né? Então, a menos que você vá pegar uma parte, né, um setor do estádio de torcida popular, de ingresso popular, tal, eu não me refiro nem a organizadas, tá? Mas eu digo de ingressos mais populares. Então, você vai ver uma diferença de torcida muito grande, uma diferença de comportamento muito grande,
do que é apoiar o time, o que é apoiar a seleção, enfim. Esse futebol que a gente está vendo, a gente vai ver pela televisão, porque quem está lá é uma faixa completamente diferente de pessoas que podem estar lá. Então, esse é um pedido até de coração que eu faço, para vocês não introduzirem, assim, não trazerem para si esse entendimento de futebol que essas pessoas têm, essas pessoas que estão lá porque tem muito dinheiro, têm, né? Então, acho que ao mesmo tempo que a gente vê que faltou tranquilidade para essa seleção, que faltou cabeça no lugar, que faltou parar, e um exemplo que eu gosto de citar é que o Real Madrid é o maior clube do mundo, certo? O maior time do mundo é o Real Madrid. Quando vocês assistiam a Champions League e tava aquele jogo contra o City, 2 empates contra o City, ou quando tava aquele jogo contra o Bayern de Munique, ou quando tava o jogo contra o Borussia, que no primeiro tempo o Borussia, assim, pressionando e muitos lances de perigo, finalização, bola na trave, mas quando tava tendo tudo isso, vocês em algum momento viram aquele Real Madrid se desesperar? Algum momento vocês viram aquele Real Madrid, cara, perder a cabeça ou rolar aquela ansiedade e tudo mais? Vocês não viram. Porque eles sabem que eles são o maior clube do mundo. E não que isso joga. Isso não joga. Isso favorece. Isso favorece. Isso favorece para você não tomar decisões erradas, para você não correr quando você tem que pausar, para você não pausar quando você tem que correr, porque às vezes o contrário também acontece. Então, por que a nossa seleção, que é a maior seleção do mundo, por que ela age dessa forma? Por que ela tem esse emocional, essa ansiedade, sabe, essa ânsia tão aflorada e que não consegue pausar, não consegue parar, respirar, ter calma e entender o jogo? Então, acho que é válido a gente pensar nisso. A culpa, claro, não é da torcida, acho que a culpa com certeza é da CBF, que fez questão de fazer do nosso futebol um futebol muito prejudicado e enfim, e aí esses jogadores meio que carregam ali um certo fardo de tentar refazer a seleção, ser grande de novo e tudo mais, enfim. Acho que aí eu já tô divagando um pouquinho, mas acho que vale a reflexão, tá? Vale a reflexão de pensar do porquê que essa seleção tá tão intranquila quando é a maior seleção da história do futebol, quando é a maior seleção... todo mundo vai falar que a maior seleção do futebol é o Brasil, e por que ela está tão nervosa no jogo de estreia da Copa América contra a Costa Rica, tá? Comenta aqui, por favor, por que você acha? Por que você acha? Se você concorda, se você discorda de mim, se você faz uma outra análise, por favor, comenta aqui, eu vou adorar ler a sua opinião, lembrando, desde que seja com educação, né? Acho que a gente pode conversar e criar um debate de forma civilizada, beleza? Além disso também, vou pedir para você se inscrever aqui, e eu não sei se ainda tem ativo o sininho, eu não sei se ainda tem disso, mas se você fizer isso, você vai receber sempre meus conteúdos e vai me ajudar a meus conteúdos chegar para outras pessoas, certo? Então, se você está vendo esse vídeo no dia que ele lança, numa terça-feira, se tudo der certo, eu lancei ele na parte da manhã, então um ótimo dia para você, um ótimo café, um ótimo almoço, seja onde você estiver, qual horário do dia você estiver assistindo, beleza? Obrigado, meu povo, até o próximo vídeo.